E aí, pessoal, domingou e as notícias não param não, tá? Bora continuar aqui em mais um editorial. Vamos começar logo falando de Maduro de novo, porque agora até a revista Isto É bateu em cima, né, da ida da CIA, né, da Agência de Inteligência Norte-Americana, lá para a Venezuela. Entenda, eu já expliquei para vocês, muitas sequências de coisas aconteceram essa semana, tá? Uma sequência muito grande de coisas. Primeiro, foi anunciado que a CIA, que é a Agência de Inteligência Americana, teria carta branca para acionar, para fazer ações letais lá na Venezuela. Ou melhor, na América Latina. Ações letais é matar se preciso for. Depois veio uma matéria bomba do chefe de inteligência venezuelana da época do Hugo Chávez, dizendo que o narcotráfico, o narcoestado do Maduro financiava o Petro da Colômbia, os Kirchner na Argentina, o Zapatero também no Paraguai, enfim, né, na Espanha, enfim, mostrou que muita gente foi beneficiada com o dinheiro do narcotráfico. Inclusive, nas matérias que circularam nos jornais em língua hispana, em espanhol, citaram abertamente o Lula. Agora, vem o Trump e diz abertamente, com base na denúncia do El Pollo Carvajal, que o Petro da Colômbia também é um traficante de drogas. Hoje, a Bolívia derruba 20 anos de esquerda e elege um candidato de direita. O Peru empichou o primeiro-ministro, o primeiro presidente de esquerda comunista, porque tentou um golpe de Estado. 3 meses depois, empichou a Dina Boluarte, que era a vice-presidente dele, totalmente de esquerda também, muito conivente com o crime organizado. E agora vem o primeiro-ministro que assumiu, né, o José, que também está sendo empichado hoje. Hoje, então, cai 2 países de esquerda. Vocês têm noção que o crime organizado é o que o Trump está combatendo e que vai estar no alvo não só na Venezuela, em toda a América Latina. Isso aqui é o que trata da revista Veja. Com CIA na Venezuela, né, ou seja, a Companhia de Inteligência Americana, Trump reabre o manual de intervenção na América Latina. Tá? Não é só na Venezuela do Maduro, é na América Latina inteirinha. O jogo está começando a ficar bem interessante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorre ao legado dos antecessores do cargo e considera intervir um país latino-americano. Em sua mais recente empreitada internacional, o republicano acionou a Agência de Inteligência Central contra a Venezuela e afirmou estudar ataques terrestres contra cartéis de drogas na região. Ou seja, mais um ataque, né, que vai tirar o ditador. De acordo com o professor de Relações Internacionais da PUC, Laerte Apolinário, historicamente os Estados Unidos têm usado o combate ao narcotráfico como um pretexto político para justificar ações com objetivos estratégicos mais amplos na América Latina. Qual que é a estratégia aqui? E eu venho alertando a vocês. Tirar a influência da China, tá? Ou seja, é tirar por completo a influência da China aqui da América. E como que a China conseguiu tanta influência? Fomentando principalmente, né, o tráfico aqui na América, né? Ou seja, fomentando, dando força aos países de esquerda, deixando que eles, como o Maduro, como o Petro da Colômbia, entre outros, né, possam se utilizar do crime organizado para se manter no poder. Tá bom? Vamos lá, vamos falar de assuntos internos do Brasil. O Cleitinho Azevedo, senador da República, né, pelo estado de Minas Gerais, já bem dizer, está eleito. O único que pode mudar no jogo aqui é se o Nicolas também concorreu, que eu acho que não vai acontecer. Tá? O Nicolas provavelmente vai tentar, né, uma cadeira novamente para
deputado, né? Se for o caso, né? Para deputado, e Cleitinho para o governo. Já foi cogitado o Nicolas Ferreira para o governo, mas é o que tudo indica, ele não vai. Então o Cleitinho tem 40% de intenção contra Calil com 13% e Pacheco com 13%. Ou seja, eleição no primeiro turno é uma surra gigantesca que a esquerda leva. O senador Cleitinho lidera as intenções de voto para o governo de Minas Gerais. De acordo com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisa, o político tem 40% da preferência do eleitorado. Em seguida, aparece Alexandre Calil, com 13,5%, Rodrigo Pacheco, com 13%, Marília Campos, do PT, com 10%, e Matheus Simões, com 5%, né, das intenções de voto. Brancos e nulos, né, chegam a 10,4%. E aí, eu quis trazer para vocês um trecho aqui da fala do Cleitinho. Eu acho que não vai ter o vídeo para a gente assistir aqui. Ah, tem aqui, ó. Trouxe o vídeo aqui do Cleitinho pra gente assistir. Dá uma olhada, né, nesse trecho. Então o senhor vota no candidato que Bolsonaro apoiar próximo ano? Não, às vezes não. Dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu não concordar, se eu achar que eu não tô... Se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que o Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. Minha gratidão é com ele. Mas é uma gratidão que eu também paguei ele, pago, apoiando ele em 2022, votando nele. Então não é porque vai chegar para mim e falar, tem esse candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, eu não vou apoiar, não. Entendi. Quais seriam os candidatos, por exemplo, da direita que o senhor já exclui, que o senhor não apoiaria? Por exemplo, se o candidato for Eduardo Bolsonaro, o filho dele. Não apoio. E Tarcísio? Ele não está aqui no Brasil. Como é que eu vou apoiar um candidato que não está aqui no Brasil? Respeito ele, entendo a situação dele também, não estou aqui para julgar ele, mas ele não está no Brasil, eu não tem como eu apoiar ele. Nada contra a pessoa dele, não apoio. E Tarcísio, governador de São Paulo? Tarcísio é um nome bacana para apoiar, sim. Eu acho o Tarcísio também bem equilibrado, é um bom nome. Entre esses nomes que tem hoje da direita, eu apoiaria o Tarcísio e o governador Ratinho, que está no Paraná. Nem o governador Zema aqui do estado, mas do meu estado eu apoio. E se for a Michele Bolsonaro, a esposa? Eu acho que não deveria ser ela. Eu acho que ela é um bom nome, sim, também, não deixa de ser um bom nome, mas eu acho que como o pessoal quer um Senado forte, ela deveria ser candidata a senadora. Então o senhor vota no candidato que Bolsonaro apoiar? E aí, qual a opinião de vocês em relação ao vídeo do Cleitinho aqui, tá? Concorda com o Cleitinho, né, de que a Michele não deveria vir como candidata? E aí, vocês perceberam, mas o discurso do Cleitinho está muito alinhado ao centro? Deu para perceber isso? Ou é doideira da minha cabeça, né? Vamos lá, matéria da Jovem Pan. Bolívia elege presidente da direita após décadas de hegemonia da esquerda. Olha só. Bolivianos vão às urnas hoje para eleger o próximo presidente do país em segundo turno inédito na história da Bolívia, já que marca o fim de 2 décadas de hegemonia na esquerda do país. A reportagem é do Pedro Trito. Na véspera do segundo turno da eleição presidencial, os bolivianos manifestaram dúvidas e demonstraram ansiedade para o início do pleito. O açougueiro Marcos Carrasco quer que a população pesquise mais sobre os planos de governos dos candidatos. Acho que as pessoas precisam prestar mais atenção para poderem eleger um novo representante aqui na Bolívia, afirmou. Dia de mañana, yo creo que a gente tiene que darse cuenta un poquito para que pueda elegir a un nuevo representante aqui em Bolívia. Já a funcionária pública Marisol Silerich torce para que o próximo presidente se envolva com as questões da população e possa trazer mudanças ao país. Alguien sí verdaderamente entre y me imagino que esa persona es Tuto, que pode cambiar. O ex-presidente de direita, Jorge Quiroga, e o senador de centro-direita, Rodrigo Paz, que vão disputar a presidência da Bolívia no segundo turno, neste domingo, propõem abordagens diferentes para lidar com a aguda crise econômica. O país de 11 milhões de habitantes está encerrando um ciclo de 20 anos de governos de esquerda, e a crise econômica é a pior em 4 décadas. A Bolívia quase esgotou as reservas em dólares para sustentar uma política de subsídios aos combustíveis. A escassez da moeda estrangeira e combustíveis
desencadear uma inflação anual de 23%. O ex-presidente de direita, Jorge Quiroga, prometeu abrir a economia boliviana aos mercados internacionais. Vocês têm que insultar os gringos. Não, isso foi um erro. Os gringos, os europeus, os chineses, os coreanos, os japoneses, os vizinhos. Vocês não precisam insultá-los. Vocês têm que vender a eles produtos que gerem empregos, que lhes tragam investimentos, que nos tragam divisas, que nos deem um futuro, afirmou. Ele foi presidente da Bolívia por 12 meses, depois que o ex-presidente Hugo Banzer, um ex-oficial militar democraticamente eleito, foi forçado a renunciar devido a um câncer terminal, quando Quiroga era o vice-presidente. Ele se define como liberal que vai por fim a 20 anos de socialismo. Já o candidato Rodrigo Paz evita pretensões ideológicas e propõe capitalismo para todos. Ele distribuiria metade do orçamento público entre os 9 departamentos e reestruturaria as finanças estaduais antes de recorrer a novos empréstimos internacionais. As pessoas querem capital, por isso propusemos capitalismo para todos, para que o dinheiro entre e você possa abrir sua empresa, seu negócio, comprar um carro, um teto, saúde e educação, disse Paz, que foi deputado federal, prefeito e agora senador por Tarija, um departamento rico em gás e petróleo, de onde veio sua família. Ele é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora e teve a família perseguida por ditaduras militares. Ele chegou inesperadamente ao segundo turno e venceu o primeiro. As pesquisas o colocavam entre o terceiro e o quinto lugar uma semana antes daquela eleição. E agora, Paz também não parece ser o favorito. É impressionante, né? Como as pesquisas sempre põem a esquerda à frente, né? Isso não é só coisa do Brasil, não. A gente viu isso lá com a Kamala Harris, né? Lá nos Estados Unidos. Sempre a esquerda eles colocam, né, à frente das pesquisas. Ó, vamos lá. Matéria de Folha de São Paulo. Em encontro presencial, Lula deve alertar Trump que a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela pode desestabilizar a região, né? Então, vai muito bem o Lula defender, né, o Maduro. E aí, esse jornal aqui, o que eu posiciono, colocou Petro cairá, né, ou seja, ele vai cair. O El Pojo Carvajal destampou a rede do chavismo. Petro, Lula e Kirchner financiados com dinheiro sujo da PDVSA. PDVSA, que é, né, a empresa de petróleo, né, que foi o petrolão lá da Venezuela, que foi utilizado para financiar o Petro. Hugo El Pojo Carvajal, ex-chefe de inteligência chavista, confessou ante a Justiça dos Estados Unidos que o regime da Venezuela financiou ilegalmente o Petro, Lula, Kirchner, Evo, Podemos e outros usando os fundos da PDVSA para exportar sua agenda ideológica. E se ele tiver provas, se ele apresentar essas provas, é caso de cassação de partidos, tá? É caso de cassação dos partidos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha só, matéria do Ceará Antenado. Será que as coisas no Brasil estão baratas? Será que realmente estão valendo a pena mesmo? Hoje, no Brasil, você trabalha mais ou menos 5 meses só para pagar os impostos. Aqui onde eu estou, aqui no Paraguai, você trabalha um mês para pagar os impostos de um ano. Ou seja, a redução é gigantesca. Porque além da carga tributária aqui ser 10%, você consegue abater todo o seu consumo no imposto de renda. Você entendeu o quanto isso reduz, né, o custo aqui do Paraguai? Só que você tem que entender um pouco, tem a questão de mercado também. Por exemplo, hoje eu posso te dizer com toda certeza, Assunção não está tão mais barato do que São Paulo, tá? Tá mais ou menos a mesma coisa aí. Ah, mas por quê? Quer dizer então que são os impostos que deixam tudo caro? Não, não é imposto, é a margem de lucro. Hoje, Assunção está vendo a lei da oferta e da demanda. É todo dia entrando centenas de milhares de pessoas dentro de Assunção. Só para você ter noção, só de brasileiros aqui no Paraguai, tem mais de 300 mil brasileiros aqui dentro do Paraguai. 300 mil. Só que eu estou falando de brasileiro, meu amigo. Aqui você sai tropeçando em americano, canadense, é aos montes. E talvez o que mais se vê aqui são alemães. Galera que ganha em euro, tem cascalho, tem bala na agulha. Às vezes esse cara trabalha lá da Alemanha, né, de home office. Então esse cara tem muito capital aqui. Então o que acontece? Aqui,
para quem investe para esse público mais elitizado, a margem de lucro é muito maior. O empresário aqui ganha muito mais do que no Brasil. Imagina, você monta aqui uma loja de móveis no Brasil e você consegue vender um mesmo móvel no Brasil por, sei lá, 5 mil reais. Mas você sabe que daqueles móveis, com mão de obra e com os impostos, aquele móvel custou 4.500, você só tem 500 de lucro. Enquanto que aqui, com mão de obra, com os impostos baixos, esse móvel talvez custou aí 2.500 e você está vendendo aos mesmos 4 mil reais. Ou seja, está sobrando 1.500, 3 vezes mais do que o Brasil, entendeu? Então assim, é bem diferente. Mas olha só o que diz a matéria do Ceará Antenado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de outubro mostrou que os consumidores pagaram, em média, 5,81% a mais pelas carnes. Os cortes mais em conta foram os que tiveram maior aumento. O acém foi o que ficou mais caro. Em seguida aparece a costela e depois o peito. Os cortes mais caros também subiram. O contrafilé 6,07% e o filé mignon 5,12%. Vamos dizer que o cliente chegava aqui, comprava 1 quilo de carne. Hoje ele já pede 700 gramas, 800 gramas, né? E já caiu aí em torno de uns 15% da nossa venda, sim. Dado que a preferência brasileira é pela carne bovina, quando essa carne opera com preços em patamares mais elevados, acaba puxando o preço das demais fontes, dos demais tipos de carne. Então é super natural. Com a carne bovina mais cara, você tem uma demanda que sai dessa carne e vai para a carne de frango. O motivo da alta está na origem do produto, no mercado do boi gordo. A estiagem longa, de maio a outubro, prejudicou a qualidade dos pastos. E com isso, poucos animais ficaram prontos para o abate, o que diminuiu a oferta de bovinos aos frigoríficos. Mas não é só isso. Nós tivemos um abate muito grande de fêmea, sobretudo nos últimos anos. Não só 2023, mas 2022 já teve um aumento muito grande de fêmeas enviadas para o frigorífico, o que, num primeiro momento, joga o preço da arroba para baixo, né? Porque ela concorre também com o boi. E por um outro motivo é porque com isso, você mandando as vacas para a indústria, você tem uma menor produção de bezerros. Com isso, menos oferta, isso faz com que o preço suba. Aqui nesta fazenda, há um ano, a arroba do boi gordo estava sendo comercializada a R$230. Agora, esse valor já ultrapassou os R$300. Pois é, meu companheiro, para quem fez o L, esperando a picanha e a cervejinha, se fufu legal, se lascou, né? Então, quem confiou na picanha e na cervejinha, deu ruim. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, como é que funciona a regra do jogo. Eu vou colocar um vídeo aqui, impactante, de uma fazendeira. E aí você vai entender o problema do Estado grande e do não respeito à propriedade. Acompanha isso, o Evandro Augusto que fez a publicação. Mostrar pra vocês o que eles fizeram com a minha vida. Atenção, Alvorada. Olha essa história. A Gabriela tinha uma fazenda aí numa área rural, na RS-118, propriedade privada e produtiva. A Gabriela criava centenas de ovelhas, gado, vários tipos de peixes e outras criações também. Ela tinha a casa dela, tinha vários galpões, poços artesianos, enfim, a vida dela estava ali. Ela pagava o ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Rural. E a Prefeitura de Alvorada resolveu fazer uma manobra muito estranha. E eu acho que foi assim. Olha só, tem uma fazenda muito bonita ali na 118, bem cuidada, uma casa linda. Vamos pegar pra nós. Tá, mas a fazenda não é daquela moça? Sim, é propriedade privada, o imposto tá em dia. Cara, sejam criativos. Vamos fazer assim, ó. Vamos chamar o MST, eles invadem e depois... Não. Você ser mais engenhoso. E aí o prefeito anterior, José Arno Apolo do Amaral, do MDB, que aliás tem contra si 3 ações por improbidade administrativa, junto com a gestão anterior, começa a lançar do nada IPTU, que é o imposto urbano para aquelas terras, mesmo a moça pagando em dia o ITR. E aí do nada aparece uma dívida de 20 milhões para Gabriela. Ah, minha filha, 20 milha. Ou paga ou entrega essa fazenda linda pra gente fazer nossas festinhas e brincadeiras. Shhh. O objetivo é desenvolver a parte industrial da cidade. E aí a Gabriela entra na justiça para questionar essa cobrança bizarra de IPTU. Ela ganha a ação. E a prefeitura do Apolinho
Eu já falei que ele tem 3 ações por improbidade administrativa com fortes indícios. Ah, tá. O Apolinho faz o quê, então? Imagino eu. Tá, vamos apropriar, foda-se. Quem manda aqui sou eu e eu quero aquela fazenda pra mim. Digo, pra desenvolver a parte industrial da cidade. Então eles mandam um oficial de justiça lá na propriedade, dão um pé na bunda da Gabriela, que eu acho que tava até com um filho pequeno, e tomam tudo dela. Mas calma que piora. Pois é, mas quanto a gente vai ter que pagar pra desapropriar isso aí? Porque, pô, a gente cobrou 20 milhões de IPTU. A avaliação vai ser feita com base nisso, né, doutor? Porra, cara, esqueceu que eu mando na coloca uns 10% e deixa essa mulher espernear na justiça. E hoje o processo está parado na justiça, que, aliás, é a mais cara e a mais ineficiente do mundo. O Ministério Público diz que não pode se envolver. Eu não entendi por quê. E o atual prefeito, Douglas, do PL, deve ter sido eleito dizendo defender a propriedade privada, né? Afinal de contas, todos no PL do Valdemar são conservadores, não é mesmo? Aparentemente, está se lixando para esse caso. E no final do dia, quem paga a conta é sempre quem trabalha, quem paga imposto e quem produz. Acabaram com a saúde financeira e mental da Gabriela. Espero que esse vídeo chegue o maior número de pessoas possíveis, para que elas possam ver que o governo, a prefeitura de Alvorada é capaz de fazer por ganância. É capaz de destruir uma vida de uma mãe, na época que eu estava grávida. Pois é. E aí? Dá para entender por que dá para desanimar desse Brasil? Este é o grande problema, né? País lindo, maravilhoso, com um povo maravilhoso. Mas enfim, é isso aí que nós temos, tá? Vamos lá, pessoal. Bora olhar aqui um recadinho do Olavo de Carvalho. Você vai entender uma coisa. Você não precisa nem assistir os meus editoriais mais. Se você começar a pegar os editoriais, né, os vídeos antigos do Olavo de Carvalho, você vai ver que não mudou nada. O debate continua o mesmo. É a mesma coisa. Você duvida? Então eu vou mostrar um vídeo bom para você, tá? Presta atenção nisso aqui. Então, se as Forças Armadas Americanas derrubarem o Maduro na Venezuela, salvam o Brasil. Não podemos contar alguma coisa com o exército americano, com o brasileiro não. O exército brasileiro é uma corporação de puxa-sacos e comodistas. Isso aqui são, todos eles. Não escapa nenhum. Mas tem o outro. O que ele fez até hoje? Ele tem um tempo para tudo. Meu Deus, há 40 anos eu estou esperando o tempo. Será que 40 anos não é tempo suficiente? Depois que eles deixaram a mídia cuspir na cara deles dia e noite, deixaram formar a tal da Comissão da Verdade e a Comissão da Mentira, não fizeram nada. Eu me lembro do tempo em que, assim, eu levava para os militares a prova de que a mídia estava mentindo, provas de vários casos. O que eles faziam? Nada. Eu levava um processo pronto para eles. Eles não faziam nada. Tinham preguiça. E hoje também tem preguiça. Preguiça e covardia. Então, eu desafio qualquer um deles, por exemplo, eles dizem, em 64 nós salvamos o Brasil do comunismo. Salvamos o caralho, pô. Puta mentira, idiota. Eles favoreceram o comunismo. No começo eles fizeram alguma coisinha contra. Pouquinha coisa. Prenderam os professores, né, tiraram os caras da USP, depois deixaram. E ficaram dando dinheiro para a esquerda. Eles combateram a esquerda armada, a guerrilha. Então é o seguinte, eles não eram contra o comunismo, eles eram contra o comunismo armado. E o outro lado, o comunismo, eles ajudavam. Eu já contei várias vezes a história do Enes Silveira, era o dono da maior editora comunista do Brasil, editora Civilização Brasileira, e umas semanas de morrer me contou. A minha editora viveu de ajuda do governo militar, porra. Aquela época é a época de maior sucesso da indústria do livro esquerdista no Brasil. O que os militares fizeram? Me mostra um filminho anticomunista que eles tenham produzido. Nunca. Um livrinho anticomunista que eles tenham distribuído nas escolas. Nada. Nada nunca. A única coisa que fizeram um pouquinho, o Geisel trouxe o cara que era o pastor da igreja dele, o pastor Richard Blumbas, né? Que é um cara que esteve preso 16 anos na Romênia, sofreu todo tipo de tortura, comprovada por uma comissão médica da ONU, tá certo? E ele trouxe lá o pastor Blumbas, que foi lá no Rio Grande e fez 2 sermões e ponto final. Isso foi total de propaganda anticomunista feita pelo governo militar. Resultado, quando terminou o governo militar, qual era a única força política que sobrava? Os comunistas. Os comunistas dominavam tudo. Então o quê? Eles promoveram o comunismo. Né? Porque eles eram comunistas? Não, porque eram idiotas e covardes. Sempre foram. E aí, atuava esse vídeo do Olavo de Carvalho ou vocês acham que não tem nada a ver o que ele falou? Coloca no comentário que eu quero saber aqui qual a sua opinião, tá? Vamos lá, olha essa aqui também, essa aqui é tensa, né? Lula costura aliança com maior denominação evangélica do Brasil. Meu irmão, o Lula não tá brincando não, você é cristão, evangélico? Pois é, o que vai ter de pastor pedindo um voto para você, não é 1 ou 2 não, vai ter muito, em um gesto que pode redefinir o mapa eleitoral de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na quinta-feira no Palácio do Planalto o bispo Samuel Ferreira, uma das lideranças evangélicas mais influentes do Brasil. Nunca vi falar, tá? O encontro, marcado por orações presentes, simbólicos e diálogos sobre o futuro do país, sinaliza uma aproximação estratégica com a Assembleia de Deus, Ministério da Madureira.
o maior ramo da denominação evangélica mais numerosa do país. Presente na reunião, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, evangélico e que já foi escolhido para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, embora não oficialmente anunciado. Embora o aceno do governo a um eleitorado que apresente cerca de 30% da população brasileira tenha sido nos últimos anos fiel ao bolsonarismo. Ou seja, vão tentar te vender a ideia que o Lula, né, é evangélico. E por falar em evangélico, tem esse aqui, Silas Malafaia. Polícia Federal avança em investigação sobre o pastor Silas Malafaia. Na segunda-feira, completaram 2 meses da operação que apreendeu o celular, documentos e passaportes do pastor. O aparelho, inclusive, já até passou por perícia. Malafaia é suspeito de integrar o núcleo que articulou os ataques ao STF, as negociações para que os Estados Unidos praticassem atos hostis contra o Brasil. Ou seja, o Silas Malafaia falou mal do Moraes e aí, por causa disso, agora ele é investigado. As investigações contra o Malafaia foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Peraí, o Malafaia criticou o Moraes. Aí o Moraes vai julgar o Malafaia. É Brasil. O pastor foi proibido de ter contato com Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e também investigados. Identificou-se que Malafaia atuou em ações de, presta atenção, criação, produção, divulgação de ataques a ministros do STF, de forma previamente ajustada por multicanais, em alto volume e direcionada à parcela do público sobre a sua influência. Qual o crime que ele é acusado? Fazer postagem nas redes sociais, minha gente, contra o ministro Alexandre de Moraes. Não foi nem contra todos os ministros do STF, foi só contra o Alexandre de Moraes mesmo, né? Só contra o Alexandre de Moraes mesmo. Vamos lá, pessoal. Matéria publicada pelo Gil Diniz, aqui o carteiro reaça. Caiu uma ficha na Globo News. Os blogueiros da Globo, tristes ao perceber que Moraes é o foco do Marco Rubio. Dá uma olhada. Essa reunião com o Mauro Vieira não saiu nada de concreto, é o início do diálogo. Mais uma vez é o início do diálogo. Lá na ONU foi o início do diálogo. Depois o telefonema foi o início do diálogo. Marco Rubio com Mauro Vieira foi o início do diálogo. E continua sempre o início do diálogo. Não tem nada concreto, não tem resolução nenhuma, nem promessa. E os Estados Unidos fazem negociações, o Trump, né, faz negociações em que ele quer ganhar alguma coisa. O que o Brasil está disposto a oferecer? Terras raras é uma questão para o futuro, porque até o Brasil ser capaz de explorar e beneficiar, refinar terras raras, vai levar muitos anos. A China levou muitos anos até conseguir o monopólio que detém hoje. Não vai ser fácil. E a China está controlando a exportação de equipamentos para retirar e refinar terras raras. Quer dizer, tá muito difícil. Esse horizonte das terras raras não está nada claro. Então, o que o Brasil vai oferecer? O que o Brasil vai oferecer para o Trump tirar os 40% de tarifa extra? Ninguém sabe, né? Caiu a ficha da turminha da Globo News, né? Não tem o que oferecer, tá? Não tem o que fazer, né? Então a situação não tá nada fácil, né? Nada fácil para a turma aí, né? Do lulopetismo. Vamos lá. Outra matéria que a gente precisa discutir aqui, e eu acho bem interessante, tá? Você está sabendo que Portugal aprovou a proibição do uso da burca nos espaços públicos lá em Portugal. A matéria é da Globo News, tá? A proposta apresentada pelo Chega, partido, recebeu os votos a favor do PSD, Iniciativa Liberal e CDS, PAN e JPP. E PAN e JPP se abstiveram, né? Não votaram, enquanto os demais partidos votaram contra. Então, teve a vitória. Também, né, a CNN tratou, agora não se pode usar burca em Portugal, mas pode usar cachecol e um capacete. Ou seja, a matéria da CNN questiona aqui, né, que não é tampar o rosto como um todo, é direcionado, né, ao público muçulmano, o que se tornou, né, de certa forma, um incômodo em toda a Europa,
porque muita gente fala que a imigração desenfreada acaba gerando aí, né, em relação ao público muçulmano, que usa burca ali, né, insegurança no povo português. Mas não é a primeira vez, né? A Left People que está tomando essas medidas agora, a esquerdinha. Em 2011, a França foi o primeiro país a proibir o uso em público de véus que cubram o rosto. Agora foi Portugal a aprovar o projeto do Chega, que proíbe a utilização em espaços públicos de roupas destinadas a ocultar ou a obstaculizar a exibição do rosto. E a entrar para este grupo. Já conta com mais de 20 estados, né, que estão aplicando aí esta regra, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre uma honra e um prazer estar aqui, sempre trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.